Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde discutiremos um tema fascinante e importante da história brasileira: o governo Vargas na década de 1930. Eu sou Laís Esther e hoje estou acompanhada pelos meus colegas Vaneilson, Bruno e Antônio, todos estudantes do 4º período do curso de Licenciatura em História da UPE. Este podcast é um trabalho em grupo da nossa disciplina de História do Brasil 3, sob a orientação do professor Giovanni Albino. Nessa conversa, vamos explorar as complexibilidades e as transformações ocorridas durante o governo de Getúlio Vargas, que se inicia com a Revolução de 1930 e se estende por várias fases, incluindo o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Estamos muito animados para compartilhar nossos insights e análises sobre esse período crucial da nossa história. Então vamos lá! Agora, para começarmos a nossa discussão, eu vou passar a palavra para o nosso colega Vaneilson, que vai nos dar uma explicação breve sobre o período de 1930 a 1945. Ele vai dividir essa fase da história em 3 momentos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Vaneilson, é com você. Olá, pessoal. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre algo muito interessante na história do nosso país, que vai de 1930 até 1945, que é o governo de Getúlio Vargas, que se inicia no governo provisório, passa pelo governo constitucional e consolidado pelo Estado Novo. Esse governo foi dividido em 3 fases principais, recapitulando: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. No governo provisório, que tem início em 1930, logo após a derrubada do presidente que foi eleito nas eleições, Júlio Prestes, apoiado pelo até então presidente Washington Luiz, vencendo a chapa de Getúlio Vargas. Com isso, com a vitória de Júlio Prestes, Vargas e seus apoiadores, eles acreditavam que tivesse acontecido uma manobra, uma manipulação ali na contagem de votos. Com isso, eles deram um golpe de Estado e acabaram tomando o poder. E assim se inicia o governo provisório de 1930 de Getúlio Vargas. E vale destacar que nesse governo, que se estabeleceu em um contexto de crise política e de muita insatisfação com a República Velha, Vargas buscou implementar muitas reformas políticas e sociais. Ele tentava restaurar a ordem e centralizava o seu poder nele mesmo. O que é interessante nesse período é que, apesar da centralização desse poder, ele teve que lidar com as tensões entre interesses regionais e nacionais. Tanto que as elites agrárias, que antes dominavam, perderam um pouco de espaço para a nova classe média urbana e setores industriais. Essa fase foi de adaptação e de experimentação, preparando o caminho para mudanças maiores, que viriam com a Constituição de 1934. Vale destacar, pessoal, ainda um pouco falando sobre essa Constituição de 1934, que é justamente quando é concluído esse governo provisório, e agora que consolida o Constitucional, pois justamente por ser criado uma constituinte, um conjunto de leis, um conjunto de normas, por isso que vem a fase constitucional. E aqui é uma fase bem interessante no nosso país, pois agora ele vai ganhar uma cara nova, vai dar mais visibilidade ao nosso país, pois essa constituinte, ela vai garantir o voto secreto, mas principalmente, eu gostaria de destacar aqui, o voto feminino. Algo que por muito tempo vinha sendo buscado, ele vem tentando encurpar o seu direito, a sua voz, a sua fala, algo que por muito tempo sofreram represálias, exclusões em sociedade, mas que agora, nesse governo de Vargas, é implementar esse voto, esse direito que elas também possuem em sociedade. Só que, mesmo essa constituindo, alcançando camadas que antes estavam excluídas na sociedade, mesmo assim teve grandes insatisfações por parte tanto de militares, como também a luta entre oligarquias regionais. E por fim, pessoal, eu gostaria também de tratar um pouco sobre o Estado Novo, que vai de 1937 até o ano de 1945. E esse período foi marcado por um regime autoritário que nasceu de um golpe que destituiu a Constituição de 1934. Vargas agora com um poder ainda mais concentrado, e aqui algo perigoso por parte de Vargas, que antes estava no governo provisório, mas que agora ele resolveu rasgar, ele resolveu desfazer a própria Constituinte, que foi criada no seu próprio governo. Agora ele desfaz essa Constituinte 34 e inicia agora um Estado Novo, um governo autoritário, um governo onde o poder está centralizado totalmente nas suas mãos. E com isso, nesse novo governo que ele implementou, que vem se afastando cada vez mais da democracia, buscando o controle rigoroso da sociedade. Ele inspirou em alguns regimes totalitários e passou a censurar a comunicação, utilizando a propaganda como uma ferramenta essencial para legitimar sua administração. O Estado Novo também promoveu a industrialização do Brasil, rompendo com o modelo agrário exportador, e estabeleceu uma relação próxima com o empresário industrial, focando em setores estratégicos como petróleo e siderúrgica. E aqui tem algo bem interessante de se destacar na história de Vargas, pois quando houve a descoberta do petróleo, muitos buscavam uma empresa
totalmente internacional para fazer a refinação desse petróleo. Mas Vargas ele insistiu incessantemente que essa empresa ela devesse ser nacional aqui do nosso país, né? Como ele mesmo disse, se eu não me falta a memória, em uma das suas frases, o petróleo é nosso. É uma frase bem marcante. Como o petróleo é nosso, essa estatal, essa empresa, ela também precisa ser nacional. Foi aí então que surgiu a Petrobras. Então, no governo de Vargas, apesar das grandes insatisfações por parte de muita gente, de muitas pessoas, apesar do governo passar de constitucional a um Estado novo, totalmente totalitário, totalmente com um poder centralizado, mesmo assim, foi um país próspero, um país que conseguiu ainda produzir uma riqueza, uma economia. E eu volto aqui a falar mais uma vez, mesmo que ele tenha tomado decisões erradas, mesmo que ele tenha rasgado, entre aspas, derrubado uma Constituição que ele mesmo consolidou para, enfim, poder centralizar totalmente o poder nas suas mãos. E aqui é algo muito perigoso, e foi muito perigoso até que ele foi derrubado em 45, ele desiste, ele sai, ele perde ali o poder, e ele vai abdicar o cargo em 1945. Apesar disso, foi bom e ruim de ambas as partes. Mas enfim, eu gostaria só de dizer que esse período de Vargas foi um período cheio de complexidades, desafios, transformações profundas que mudaram o país na primeira metade do século XX. Vargas deixou um legado que ainda é debatido e estudado, refletindo a luta entre a modernização e o controle autoritário. Muito obrigado por me ouvir. Agora agradeço a Valneilson pela introdução ao período de 1930 a 1945. Dando continuidade, vamos aprofundar um pouco mais na análise do Estado Novo. Para isso, eu convido o meu colega Bruno, que vai discutir as interpretações convencionais sobre os aspectos fundamentais desse regime, como a centralização do poder, o trabalhismo, o controle das práticas sindicais e as questões econômicas. Bruno, a palavra é sua. Oi, Laís, tudo bem? Quando a gente fala sobre o Estado Novo, é interessante observar como as interpretações convencionais abordam alguns aspectos essenciais desse período. Primeiro, a centralização do poder. Com a Constituição de 1937, Getúlio consolidou a figura dele como uma liderança que praticamente absorvia toda a capacidade decisória do Estado. E isso, claro, foi justificado pelo governo como uma medida para restaurar a ordem e evitar a fragmentação política do país. Mas no fundo, a gente sabe que essa centralização foi muito mais uma estratégia de controle. O Estado Novo acabou enfraquecendo as instituições democráticas, eliminando qualquer possibilidade de oposição real e transformando o executivo em um pilar autoritário. Se a gente parar para pensar, por exemplo, aqui no uso da propaganda pelo DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, fica muito claro o controle da comunicação, que foi fundamental para garantir a legitimidade desse regime. E aí, em termos de trabalhismo, a coisa também não é tão simples. É comum a gente ouvir que Vargas trouxe muitos avanços para os trabalhadores, e de fato ele trouxe direitos importantes, mas o contexto era mais complexo. O trabalhismo, na verdade, serviu como uma forma de cooptar a classe trabalhadora, ou seja, não era só uma questão de garantir direitos, mas também de manter os trabalhadores sob controle estatal. O Ministério do Trabalho e Indústria regulava a atividade sindical de uma forma que minava a autonomia dos sindicatos e, ao mesmo tempo, construiu uma imagem do Vargas como o pai dos pobres. Ele dava concessões, sim, mas sempre com o objetivo de limitar a capacidade dos sindicatos se organizarem de forma independente. E isso nos leva a falar sobre o controle das práticas sindicais, que foi um dos pilares desse regime. O governo, ele regulamentou os sindicatos de um jeito que eles passaram a funcionar quase como uma extensão do Estado. Qualquer movimento que fugisse desse controle era reprimido. Então, enquanto o discurso oficial dizia que o regime estava ajudando os trabalhadores, na prática, a autonomia dos sindicatos era sufocada. Dessa forma, o Estado conseguia manter um controle social que garantisse a estabilidade e apoio popular, mas sem abrir espaço para contestação alguma. Já na economia, o Estado Novo foi um período de industrialização e modernização, o que também se relaciona com a centralização do poder. Getúlio ele rompeu com o modelo agrário exportador anterior, buscando fortalecer a indústria nacional. Isso significou uma intervenção estatal intensa, com a criação de empresas estatais e incentivos para o crescimento de setores estratégicos, como o petróleo e também a siderurgia. Embora essa política tenha trazido desenvolvimento, a
relação próxima entre o governo e os empresários, sem um compromisso claro de redistribuição de riqueza, acabou favorecendo setores específicos. No final das contas, a industrialização ocorreu sem grandes transformações nas estruturas de poder e desigualdade social. Então, quando a gente olha para essas interpretações mais convencionais do Estado Novo, fica evidente que, apesar de todas as mudanças, o foco principal foi manter o controle do poder e legitimar o regime, seja pela centralização do executivo, pela cooptação da classe trabalhadora ou pelo controle econômico. É um período que deixou um legado bem ambíguo no Brasil, cheio de avanços e contradições. Muito obrigada, Bruno, pela sua análise detalhada sobre o Estado Novo. Agora vamos seguir com a nova perspectiva. Convido o Antônio para compartilhar suas reflexões sobre as novas interpretações deste período, incluindo a visão de 1930 como um golpe em vez de uma revolução, além de críticas sobre as verdadeiras intenções das reformas trabalhistas. Antônio, é com você. Bem, se a gente considerar as novas interpretações sobre o período Vargas e a Revolução de 1930, podemos entender que, ao contrário da narrativa tradicional, que diz que esse momento é visto como uma revolução popular, muitos estudiosos hoje enxergam esse evento como um golpe de Estado. A transformação não foi tanto uma ruptura radical, mas sim um rearranjo entre as elites regionais. Insatisfeitas, a mudança de poder, portanto, não tinha como objetivo alterar profundamente a estrutura política e social do Brasil, mas apenas trocar o grupo que estava no comando. Já no caso das reformas trabalhistas, que inicialmente foram vistas como grandes conquistas, as análises contemporâneas revelam um lado mais complexo e estratégico. As políticas trabalhistas, em vez de emancipar os trabalhadores, buscavam mais controlar. Vargas se apresentava como o pai dos pobres, mas ao mesmo tempo impunham aos sindicatos uma ligação direta ao Estado, desmoralizando e despolitizando os movimentos trabalhistas. Essas críticas nos ajudam a entender que o trabalhismo varguista não visava tanto a inclusão social, mas a manutenção da ordem e a prevenção de movimentos autônomos que pudessem desafiar o regime. A classe trabalhadora recebia benefícios, mas ao custo de sua autonomia e capacidade de contestação. É uma visão que questiona a real intenção dessas reformas e a forma como o governo se propunhou do discurso e da proteção social para manter o controle absoluto sobre os sindicatos. Por fim, no campo econômico, as novas interpretações destacam que, enquanto as políticas industriais de Vargas foram fundamentais para modernizar o Brasil, elas ocorreram em aliança com setores do capital privado e não necessariamente em prol de um desenvolvimento social amplo e inclusivo. A criação de empresas estatais e promoção da industrialização acabaram beneficiando mais os setores dominantes do que promovendo a verdadeira redistribuição da riqueza. Assim, as interpretações contemporâneas do Estado Novo mostram um cenário muito mais ambíguo e contraditório do que as narrativas tradicionais sugeriram. O que antes era visto como um grande projeto de modernização e proteção dos trabalhadores, hoje é entendido como um movimento estratégico para consolidar, controlar o Estado e perpetuar o poder de Vargas, sem promover uma democratização política ou social de forma efetiva. E esse é o legado ambíguo do Estado Novo, que ainda continua a ser debatido e reinterpretado. Muito obrigada, Antônio, por trazer essas novas interpretações para a discussão. Acho que conseguimos explorar o governo vaguista sob diferentes ângulos e destacar a complexibilidade desse período tão importante da nossa história. Analisamos desde a centralização do poder no Estado Novo até as intenções e implicações das reformas trabalhistas. Também levantamos questões sobre a natureza do movimento de 1930 e discutimos como as interpretações sobre esse período continuam a evoluir. No final, o governo de Getúlio Vargas não se limita a um rótulo simples de revolução ou de golpe, progresso ou de regresso. Foi um momento de profundas transformações políticas, econômicas e sociais, que ainda reverberam na sociedade brasileira de hoje. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a enriquecer a compreensão de vocês sobre esse tema e que as reflexões aqui apresentadas inspirem a todos a continuarem investigando e debatendo sobre a nossa história com um olhar crítico. Agradecemos a companhia de todos os ouvintes e aos nossos colegas pela excelente participação. Até a próxima!